Quero abrir com os irmãos João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, para a nossa meditação nessa noite. Evangelho de João capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Amém? Quem encontrou, fala assim: eu vou para o céu. Quem não encontrou, fala assim: eu também vou. Todo mundo encontrou? Irmão, se puderem colocar aí, trocar essa versão para mim, por favor, aqui do telão. Coloca para mim a versão revista e corrigida ou corrigida fiel, para bater com a minha leitura aqui. Ali no telão está revista e corrigida, pode ser essa daí. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Pode se sentar. Deixa eu aqui aproveitar que eu estou com saudade desse púlpito, então vou orar mais uma vez. Minha esposa já apresentou minha vida ao Senhor, mas eu quero aproveitar esse momento para a gente estar mais uma vez aqui consagrando o momento da palavra a Deus. Então eu queria te convidar a fechar seus olhos por mais um instante e falar com o Senhor. Pai, santo, eterno, glorioso é o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, estamos num período, Pai, de carnaval. Meu Deus, período do qual, ó Deus, um dia eu já fiz parte. Mas hoje, meu Deus, o Senhor tinha um plano com a minha vida e hoje o Senhor me trouxe aqui, Pai. E eu tenho certeza, meu Pai, que não é só por minha causa. Não é só por minha causa que o Senhor me tirou, ó Deus, do caminho errado, me trouxe para o centro da Tua vontade. Eu tenho certeza que é, Deus, nesta noite, pela vida de cada um que está aqui. Porque o Senhor, ó Pai, já contemplava essa noite, já via, meu Deus, cada vida, cada família que estaria representada aqui nessa noite. Então, Pai, neste momento, eu te peço, Pai, manifesta-te em nosso meio através da Tua palavra, Pai. Meu Deus, a oração que eu sempre faço, meu Pai, diante do Teu altar, é que eu me retiro para que o Senhor apareça, meu Pai. Meu Deus, este local pertence a Ti, cada vida aqui foi comprada por um precioso sangue, Senhor. Oh, meu Deus, e nessa noite eu te peço, Pai, me usa como canal do Senhor. Não me deixa, Pai, dar um passo além daquilo que o Senhor quer nessa noite e não me deixa retroceder 1 centímetro, meu Pai, dentro do que o Senhor quer entregar a essa igreja nessa noite, Pai. Eu ponho a minha vida diante do Senhor, Pai, e entrego a Deus cada vida, cada coração nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia.
Irmãos, antes da gente meditar aqui nesse texto, né, eu quero aqui contar um pouco da nossa experiência nesse tempo que a gente mudou aqui de Paraíba do Sul. Estamos aí a quase 200 quilômetros de distância, né? Fomos pegos de surpresa no final do ano com a notícia, mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca está atrasado. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos com a nossa vida. O nome das denominações que eu vou citar aqui, porque para essa noite é um propósito de eu falar as 6 denominações que nós visitamos nesse período. Então isso vai ser só para vocês, só para a igreja. O intuito aqui não é expor nome de igreja nenhuma. O intuito aqui é você entender como está o nosso povo por aí, em outras igrejas, em outras cidades, e para você entender onde você está, a igreja que você pertence. A primeira igreja é uma igreja tradicional, não é uma igreja pentecostal. Então é óbvio que vai ter diferença da nossa doutrina. E nós fomos lá visitamos. Dessa igreja saiu o maior testemunho que eu tenho para contar para vocês nessa noite. Nessa primeira igreja eu conheci um senhor, né, muito conhecido lá na cidade, e ouvindo o testemunho que os irmãos dão a respeito desse senhor, e também conversando com ele diretamente, ouvindo dele, eu fiz uma promessa a esse homem. Ele me falou 2 frases que marcou muito a minha vida. Eu falei: olha, onde eu for, por onde eu tiver a oportunidade de falar, eu vou contar o seu testemunho. Esse homem, irmãos, eu tenho cumprido isso. Em toda igreja que nós temos passado, que a gente tem recebido oportunidade, eu tenho contado esse testemunho. Os diáconos, os pastores, presbíteros sentam aqui atrás. Quando eu olhei para trás, o pastor estava em lágrimas, ouvindo o testemunho desse homem. E eu comecei a entender o que Deus me levou para fazer lá. Aquele homem, irmãos, tem 80 anos de idade. E conversando com ele, ele falou comigo: olha, eu tenho 80 anos, tem 1 ano que eu estou convertido. Ele se converteu, ele entregou sua vida a Cristo com 79 anos de idade. Esse senhor, ele tem dificuldade visual, então ele vai para a igreja com uma lanterna na mão. A gente vai sair daqui e vai embora para a nossa casa normal, mas ele não enxerga o suficiente para andar à noite na rua, então ele anda com uma lanterna. Com a idade avançada, com dificuldade visual, não consegue ler a Bíblia, mas ele ouve pelo celular a palavra do Senhor todos os dias. O testemunho que os irmãos deram dele é: este servo, ele não falta um culto, ele não chega atrasado em uma reunião, seja a reunião de oração, que lá é quarta-feira, seja o culto de domingo, ele é o primeiro a chegar na igreja. Ele é o primeiro a chegar. Todo evento que tem na igreja, esse senhor está lá, com toda a sua dificuldade. E aí eu fui conversar com ele, vamos se apresentar, conversar com ele, e ele me falou 2 frases. A primeira frase, ele falou assim: filho, se eu soubesse que era tão bom, eu teria vindo muito antes para Jesus. Quando aquele homem falou isso, irmãos, que foi como uma flecha no meu coração, porque eu vi que ele entendeu que dos 80 anos de vida dele, 79 foram jogados fora. 79 anos da vida dele, ele desperdiçou. E ele falou: eu não sabia, se eu soubesse que era tão bom Jesus, eu tinha vindo para ele ainda na minha juventude. E a segunda frase que ele me falou, ele disse assim: mas graças a Deus que eu cheguei a tempo. Falei: meu Deus, ele entendeu o plano de salvação. Ele entendeu que se ele morre sem Jesus, a vida dele teria sido em vão. Todo o tempo que ele viveu, que ele iria agora estar separado de Deus para sempre. E ele falou: graças a Deus, eu consegui chegar a tempo, eu ainda estou vivo, eu consegui entregar minha vida ao Senhor. E eu prometi a ele, falei: olha, eu vou contar a tua história. Eu vou contar porque eu fiquei constrangido. A gente, nós que temos saúde, muitos de nós têm carro, a gente põe dificuldade às vezes para ir na igreja o dia que chove, o dia que está calor. E aquele homem com toda essa dificuldade, irmãos, ele não falta uma reunião, um culto de oração, um evento, teatro, tudo que tem na igreja, ele está lá, e ele só tem 1 ano de convertido. Esse homem não teve as experiências que muitos de nós aqui tivemos e temos com o Senhor. E eu fiquei impactado e constrangido. E eu prometi a ele, falei: onde eu for, em cada púlpito que eu pegar o microfone, eu vou contar a sua história. E um dia desse lá em casa, o Senhor falou no meu coração, falou: filho, aquele homem, ele entregou a vida a Cristo, mas ele tinha uma tristeza no coração, porque ele, com a sua dificuldade de locomoção, sua dificuldade pela idade, pela deficiência, ele não se sentia útil no reino de Deus. Como que eu posso ajudar agora o reino? O que eu vou fazer? Eu desperdicei minha vida inteira. Como é que eu vou pregar, vou anunciar, vou evangelizar na rua? Não tem mais condições. Aí Deus falou: eu te tirei lá de Paraíba do Sul e te trouxe aqui. E vou usar você para levar a história dele. E através da história dele eu vou curar pessoas. Aleluia. Através da história dele eu vou edificar pessoas na fé. Eu vou fazer pessoas assumirem compromisso comigo, porque vão se envergonhar quando ouvir a história dele. Como eu fiquei envergonhado, eu falei: meu Deus, eu tenho que ser melhor.
eu tenho que ser um servo melhor, tenho que ser mais dedicado, porque eu tenho muito mais facilidade do que ele, e estou fazendo menos do que esse homem está fazendo. Aleluia. E essa primeira igreja, irmãos, né, é uma igreja onde tivemos esse grande testemunho, mas era uma igreja em relação a nossa, né? Não é uma igreja calorosa como a nossa, não há essa adoração espontânea, é uma igreja calma, uma igreja fria, falam muito do amor de Deus, amém, aleluia, mas a palavra que fala que Deus é amor, fala que Deus é amor e justiça, não há palavra de confronto, não há essa palavra que você sai de lá edificado, pensativo, eu tenho que melhorar, eu tenho que ajustar minha vida a essa palavra. Então nós gostamos, fizemos ótimas amizades, mas não dá para a gente congregar, não dá para a gente congregar numa igreja dessa. Né? Quem nunca andou de carro, ganha um carro popular, é o melhor carro do mundo para ele. Mas quem está acostumado a andar de Ferrari, de Audi, Lamborghini, um carro popular, fala, meu Deus, é um carro, mas está faltando muita coisa aqui. Então a gente que está no nível da IBR, no nível dessa igreja, de palavra dessa igreja, não é qualquer lugar, o nosso critério, a nossa régua é alta. Então não é qualquer lugar que a gente vai encontrar e vai aceitar estar congregando em qualquer igreja. Mas amém, Jesus está lá, Deus está abençoando, tem testemunhos naquele lugar. Aí fomos visitar a segunda igreja, uma igreja avivada, uma igreja com um culto tremendo, uma palavra poderosa, um louvor envolvente, crentes ali realmente fiéis, pessoas que chegam, que dobram o seu joelho, que oram, que adoram. E nós falamos, é uma igreja que teria tudo para a gente congregar, mas tem uma questão, que é a questão da doutrina, é aquela linha, assim, aquela linha rígida da roupa, a mulher só pode usar saia, não pode usar calça. O culto deles é separado, homem do lado, mulher do outro. Então é uma igreja abençoada, foi uma experiência tremenda. Os irmãos nos receberam muito bem, nos deram oportunidade para falar. Muitos deles chegaram para a gente e falaram, olha, tomara que vocês escolham a gente para congregar. Nós gostamos muito de vocês, mas por conta dessa doutrina, né, não tem como, a gente é de outra linha. Então ficaria difícil a gente se adaptar em algumas regras rígidas só por esse motivo, mas era uma igreja tremenda. Deus tem feito coisas grandes através daquele ministério. Fomos numa terceira igreja aí, pastor, foi interessante. E aí, na hora que o pastor nos anunciou, em todas essas igrejas, irmãos, o nome Batista Renovada de Paraíba do Sul está sendo exaltado, tá? Onde nós vamos, vocês são de onde? A gente fala, somos a Igreja Batista Renovada em Paraíba do Sul. Então, nós temos sido, né, aí, propagadores do nome dessa igreja, onde temos passado. Muitos conhecem aqui por causa do hospital, que é um hospital famoso, o HTO, né? Mas alguns vêm até aqui perto, numa igreja aqui perto, falaram que vão visitar a nossa igreja. Vários falaram, a gente vai visitar a igreja de vocês quando a gente for em Paraíba do Sul. Então, essa igreja tem se tornado conhecida lá na região. E quando esse pastor passou a palavra para a gente, ele falou uma frase assim interessante, né? Ele passou o microfone na mão da Tamires, sentou e falou, irmãos, agora nós vamos ouvir eles, porque eles são da igreja batista. E se é batista, tem palavra. Que frase tremenda, me marcou essa frase. Falou, se é batista, tem palavra. Então entregou o microfone para a gente e sentou, pastor, confiou. Pessoas que ele nunca viu na vida. Olha só como nós somos honrados, como a gente carrega um nome poderoso, respeitado. A quarta igreja foi a maior decepção que nós tivemos, porque foi a que a gente tinha mais expectativas, irmãos. Uma igreja enorme, na cidade vizinha. Passamos em frente, falei, meu Deus, que igreja, a gente tem que visitar essa igreja. Falei, é uma igreja de renome, uma igreja grande, bonita, vamos lá visitar. Chegamos, irmãos, as cadeiras, para você ter uma ideia, o assento e o encosto é acolchoado. Uma cadeira grande, confortável, não dá nem vontade de levantar. Falei, meu Deus, que cadeira! Né? Um ambiente impecável, lindo, paredes lindas de última geração, som, equipamento, tudo perfeito, ar-condicionado top. E aí começou o culto. E quando começou o culto, primeiro começaram as decepções, né? Conforme as pessoas foram chegando, eu falei, gente, as pessoas estão muito aleatórias ao culto. As pessoas vão chegando de qualquer maneira, você não vê reverência, não vê, né, joelhos dobrados, mas tudo bem. E começou o culto. Quando o pastor pegou a palavra, os irmãos que pegaram o microfone, exaltando o tempo todo a estrutura do lugar. Ó, você tem que ser honrado. Se você está nessa igreja aqui, você tem que agradecer a Deus por você estar aqui congregando. Porque aqui, olha só o ar-condicionado que você tem. Olha a cadeira que você está sentado. Olha o nível do microfone. E começou a exaltar o lugar, e aquilo começou a ferir meu coração. Falei, meu Deus, mas o foco não é a estrutura. O foco aqui é o Senhor. A gente podia estar na terra, podia estar num banco de madeira. Aqui o local é de adoração a Deus. E o tempo todo exaltando o lugar que as pessoas tinham que ser gratas porque elas têm ali, pela estrutura que tem. E aí, na hora da palavra, uma palavra só de bênção, Deus vai te abençoar, você vai conquistar, você vai conseguir. No final, a cereja do bolo. Na bênção apostólica, a bênção apostólica foi assim, essa semana está chegando uma carreta de bênção na sua casa. Enquanto ele falava, no telão atrás ia um caminhãozão passando, com a carreta de bênção chegando em direção à casa. Falei, meu Deus.
não dá para a gente congregar aqui. Vamos para a quinta. A quinta que nós visitamos, né? E aí eu fui com poucas expectativas. Falei, não vou com muita expectativa não, para não me decepcionar de novo. E fomos surpreendidos para o bem. Realmente achamos uma igreja, né? Como eu disse, o nome, irmãos, não define a igreja. Cada uma tem a sua característica própria. Tem várias, é o ministério inteiro ligado a uma em São Paulo, mas cada uma é única. Batista renovada, você pode ir em várias renovadas como a nossa, mas cada uma tem a sua característica. Então, não estou aqui falando da denominação como um todo, estou falando das igrejas que a gente visitou. Uma igreja realmente abençoada, um culto tremendo. Lá eu vi realmente um povo de Deus. As pessoas chegam, dobram o joelho para orar, apresentar o seu culto a Deus. As pessoas chegam centradas. Quem não está orando, não está quieto no banco, está meditando. O culto começa no horário marcado. As pessoas estão lá. As pessoas adoram de verdade. Uma palavra tremenda, né? Procurei saber do batismo como nós, por imersão. Né, procurei saber algumas coisas da doutrina, conversamos um pouquinho com o pastor, nos apresentamos a ele, uma igreja que realmente superou muitas nossas expectativas, parece muito com a nossa, até agora é que mais se parece, provavelmente é que a gente deve congregar, né, porque tem muito a ver com a gente, até brincamos, eu e a Tamires falamos, tem até uma Paulinha lá, a menina ministra muito parecida com a Paulinha, então ela fez a gente se sentir um pouquinho em casa também por isso, a forma dela cantar, ministrar, adorar o Senhor. E, então, a princípio, é a igreja assim, mais positiva que nós temos, que a gente pretende voltar. Já fomos 2 vezes, e talvez será a igreja que, pelo menos inicialmente, a gente vai congregar. E visitamos a sexta. Aí eu tenho até vergonha de falar, irmão, eu vou ter que falar. Uma igreja batista. Né? Só tinha assim, igreja batista e o nome da cidade, que eu não vou falar aqui, a cidade vizinha lá. Aí eu falei, bom, não tem um nome de renovada, mas também não tem um nome da linha, se é primeira, segunda, terceira, então não sei se é pentecostal, se é tradicional, o que é. Mas vamos lá, uma igreja bonita, por fora, grande, centenária, mais de 100 anos, mas vamos no culto. Aí chegamos lá às 7 horas, parei o carro em frente, a igreja toda fechada, a gente errou o horário, né? Aí tinha uma pessoa lá, perguntei, 7h30, 7h30, vamos fazer 1 hora, tinha uma pracinha lá perto, saímos, fizemos 1 hora, quando foi 7h20, subimos, 7h25 a gente estava dentro da igreja. Cheguei, a igreja muito vazia, achei aquele estranho pelo tamanho da igreja, né? Dobrei meu joelho, oramos, apresentamos ali nossa vida, nosso culto ao Senhor. E levantei e sentei. Quando eu sentei, deu 7h30, deu 7h35, deu 7h40. 7h45 o culto foi começar, não tinha 20% das pessoas que chegaram na igreja. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei assim, falando, nossa, mas como pode uma igreja tão antiga, né, tradicional, né, não ter uma reverência com o horário de início do culto? Aquilo já foi meio escandaloso para mim, mas a coisa não parava por aí. As pessoas iam chegando, parecia que estava chegando uma festa. A pessoa chegava, e assim, 7h30, 7h40, 10 minutos depois do horário do culto, as pessoas estavam conversando em rodinhas, uns em pé, outros sentados e nego rindo, e falando de filme, falando de televisão, de não sei o quê. Eu não via ninguém chegar e dobrar o joelho para orar, eu não via ninguém sentar, pelo menos, e curvar a cabeça. Eu via pessoas, pastor, de camiseta, chinelo de dedo no culto, pessoas de camisa de futebol no culto, eu não via reverência em lugar nenhum. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Teve uma hora que eu cheguei, assim, me deu aquele flash na mente, será que eu estou no lugar certo? Será que eu entrei no lugar certo? E aí, começou o culto quase 7:50. Aí uma irmã subiu para ver o culto, a primeira palavra que ela falou, boa noite. Eu falei, não é a paz do Senhor? A gente sente falta, nós estamos num ambiente espiritual, aqui é a paz do Senhor. Boa noite, a gente dá ao vizinho, ao colega que a gente não conhece na rua, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, vamos aqui, está cantando o hino, gravei até o número do hino, 308. Olha, 308 deve ser da harpa, minha Bíblia tem a harpa, passei aqui para o final, para acompanhar não era um outro hino lá que eu não sei de onde que é esse 308. E começou a cantar, do nada assim, não teve oração, abertura, não teve nada. E começou a cantar, enquanto ela cantava lá, fazendo gestos com a mão, como se estivesse regendo um coral, sozinha, né? A igreja, irmãos, totalmente fria, eu fiquei com pena, eu fiquei triste. Todas as orações que nós fizemos naquele lugar foi em prol daquele povo. Um culto totalmente frio. Um culto onde não havia alegria, não havia manifestação do Espírito Santo, ninguém adorava o Senhor. Aí depois ela cantou uns 2 hinos, chamou o pastor, falei, vai melhorar, o pastor está vindo. Aí o pastor chegou, pegou o microfone, boa noite. Esse ar-condicionado aqui, o rapaz veio consertar essa semana, a gente está mexendo nele aqui, tem que também falar para vocês que vai ter o retiro, a gente vai fazer o retiro da igreja, não sei o que, começou a dar anúncio, desse jeito, exatamente dessa forma. Eu falei, meu Deus. Desceu o pastor, vai ao Ministério de Louvor. Aí começa a cantar umas músicas lá. Irmãos, para não dizer ninguém. Aí nisso a igreja foi chegando atrasada, lá para as 8 e pouca da noite já estava lotado, já tinha umas 100 pessoas na igreja ou mais. Tinha gente até em pé do lado de fora. Não tinha, para não dizer que não tinha nenhuma, tinha uma pessoa com a mão assim, adorando a Deus, durante o louvor. O resto todo mundo distraído, outros no celular, outros batendo papo.
Eu falei, meu Deus, minha vontade era ir embora, sinceramente. Minha vontade era ir embora, porque a gente, quando se reúne num lugar desse, a gente quer adorar a Deus. A gente quer ouvir uma palavra do Senhor para direcionar a nossa vida. E aí, o top, o final de tudo, né, para a colher de cal que a gente fala, né, em cima do caixão. Era dia de Santa Ceia. Aí fomos ceiar, né, dia de Santa Ceia, que bom, né, vamos tomar ceia. Aí começaram a servir. Aí veio um copinho com um coisinho de plástico acoplado em cima com um pão. Quando eu olhei, irmãos, não era pão, era biscoito. Eu falei, meu Deus, você ia com biscoito. Aí chegou a hora da ceia, aí o pastor pegou aquele texto de Coríntios, leu, né? Aí leu aquele texto de Coríntios e tal, agora vamos lá, vamos comer. Todo mundo pegou, comeu. Aí leu, agora vamos lá, Jesus entregou o seu sangue, vamos beber. Bebeu, não teve um glória a Deus, não teve uma aleluia, não teve uma palma, não teve manifestação nenhuma, parecia um culto fúnebre. Parecia que não havia alegria nas pessoas por estar ali ceiando, tomando a ceia do Senhor. E para encerrar o culto, acabou a ceia, aí falou, bom, então a gente vai estar encerrando o culto agora, vou chamar aqui os irmãos para poder cantar um hino para a gente. Aí os irmãos vieram cantar um hino, o pastor desceu. Falei, vai ter um hino, depois tem a missa apostólica, né? Não tinha acabado o culto. As pessoas começaram a levantar e ir embora. Eu falei, meu Deus, eu tenho até vergonha de falar que era uma igreja batista. Mas como eu disse, não é o nome, né? Cada igreja ela é única, ela tem a sua característica, ela tem o seu líder, ela tem a sua equipe. E, coincidência ou jesuicidência, nós visitamos 6 igrejas. A palavra do Senhor, né, a gente interpreta o número 6 com o número de homem e o número 7 com o número de Deus. Então, hoje é a 7ª igreja que a gente está visitando, apesar de não sermos visitantes aqui, né? Hoje é a 7ª, então hoje é o número de Deus. Então, hoje é o lugar onde Deus vai se manifestar. Aleluias! Glória a Deus! Por que eu falei isso tudo para vocês? Eu falei para vocês entenderem onde vocês estão, o que é que vocês têm aqui. Porque nós temos rodado em igrejas, né, em cidades, e nós não temos encontrado o que a gente tem aqui. Pastores que são homens, mulheres de Deus nesse lugar. Nós não temos encontrado líderes compromissados com a palavra, igual tem nesse lugar. A gente não tem encontrado um louvor puro, santo, como a gente encontra aqui, que as pessoas adoram de verdade. As pessoas se consagram, se preparam para estar nesse púlpito. A gente tem visto, irmãos, confusão. A gente tem visto coisas aleatórias, coisas que causam escândalo. Dentro dessa DEVEC, a menina jovem que estava do lado do Gabriel, na hora da palavra, estava jogando um joguinho no celular, da idade dele. 13, 14, 15 anos, a idade da menina. Olha só a formação que esse jovem tem, não tem reverência e respeito pela palavra. E graças a Deus aqui, desde pequenininha, né, temos aí as salinhas, as crianças desde pequenininha aprendem um caminho que devem seguir, aprendem a amar esse livro, a amar essa palavra. Você está, irmãos, num lugar valiosíssimo. A igreja que você está, a Igreja Batista Renovada, está num nível muito alto, muito alto. Então dê valor a isso, dê valor ao seu líder, dê valor aos seus pastores, dê valor ao ministério que você participa, dê valor aos eventos que essa igreja faz. Porque aí fora a gente tem visto muito oba-oba, muito movimento, mas pouca presença de Deus. E aqui, graças a Deus, todas as vezes que a gente vem, a gente sente a presença do Senhor. Aleluias, amém. Então vamos agora, né, meditar na palavra do Senhor. Eu vou ser bem breve, a noite de ceia. E aqui sim nós vamos ceiar hoje com muita alegria, gratos ao Senhor, né, que nos resgatou. Irmãos, coloca aí para mim o primeiro versículo aí. João, capítulo 15, primeiro versículo. E aí vocês vão passando o versículo para mim, por favor, conforme eu for falando. Irmãos, tem um mistério muito grande nesse texto que a gente leu. Esse texto, o título dele é assim, ó, continuação das últimas instruções de Jesus aos discípulos. Essas últimas instruções começam no finalzinho do capítulo 13, passam o capítulo 14, todo o capítulo 15 e todo o capítulo 16. São as últimas instruções que Jesus dá antes dele ser preso, lá no Getsêmani. Então são instruções muito, muito importantes para a minha vida e para a sua vida. E tem algo muito profundo e tremendo nesse texto. Nesse texto, irmãos, tem 2 verbos que se repetem várias vezes ao longo desse texto que a gente leu. Várias vezes. O verbo estar e o verbo permanecer. Eu li esse texto em 6 versões diferentes. Transformadora, King James, Revista Corrigida, Corrigida Fiel, Nova Jerusalém, para eu ver se o comportamento era igual desses verbos. E o comportamento, ele é muito, muito semelhante, porque a única coisa que acontece de uma tradução para outra é a troca do estar pelo permanecer em algumas colocações. Só que não faz diferença, porque os verbos são sinônimos.
Tanto o estar como o permanecer tem um sentido de continuidade. Você está na posição, mas deve continuar estando. Você permanece na posição, mas deve continuar permanecendo. Então, o sentido é o mesmo. Agora, acompanha comigo. Eu trouxe aqui um laser para que você possa ver esse texto. Coloca para mim, irmãos, versículo 3. Versículo 15, 3. Ó, aqui a primeira... Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Ó, estais. A primeira forma que o verbo estar aparece. Pula o versículo, por favor. O próximo, 4. Estai, mudou a forma do verbo. Estiver, o mesmo verbo conjugado de outra forma. Estiverdes, versículo 5. Está, versículo 6. Estiver, versículo 7. Estiverdes, estiverem, versículo 8, versículo 9, aqui começa a aparecer o permanecer, sinônimo, com o mesmo sentido, versículo 10, permanecereis, permaneço, versículo 11, permaneça, põe o versículo 16, permaneça, versículo 27. Novamente, verbo estar, estivestes. 14 vezes, nesse texto, esses verbos se repetem, em 10 conjugações diferentes, contemplando os 3 modos do verbo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Também contempla os 3 tempos possíveis do tempo, passado, presente e futuro. O que isso significa? Significa que se você andou com Cristo ontem, se você permaneceu na presença do Senhor ontem, você deve permanecer também no presente hoje, e você deve continuar permanecendo no futuro, para que num futuro mais distante ainda, você possa permanecer eternamente na presença do Senhor. Então, repete assim comigo, o segredo é permanecer. De novo, o segredo é permanecer. Permanecer em quê? Permanecer na palavra. Permanecer na obediência. Permanecer na sua união com o Senhor, na sua santidade, na sua fidelidade. Permanecer no caminho que Deus te colocou. Esse é o segredo. O segredo é permanecer na direção que Deus te dá. Por isso, tantas vezes, tantos modos, tantos tempos verbais. Porque o intuito aqui, em todas as traduções, eu vi esse mesmo intuito, é deixar bem claro para a gente que nós devemos estar na presença do Senhor em continuidade, ontem, hoje e amanhã. Não basta você estar hoje, se você não estiver amanhã, você terá jogado fora o tempo que você passou. E se você não estiver hoje, vier estar só no futuro, você está jogando fora o tempo hoje da sua vida, de não estar na presença do Senhor. O segredo é permanecer. Tem um homem na Bíblia, muito conhecido de todos nós, chamado Abraão, que por um tempo da sua vida não permaneceu naquilo que Deus falou. Abraão era um homem, que começa a história dele lá em Gênesis 12, quando ele é chamado por Deus. Aí o texto diz assim, e falou o Senhor com Abraão. Em algumas traduções, havia dito o Senhor a Abraão. Aí Deus faz aquela revelação, eu vou te fazer pai de uma multidão, os seus descendentes vão encher toda a terra, vai ser um povo poderoso. Mas quando você avança mais um pouquinho, aí aparece assim, apareceu o Senhor a Abraão. Quando fala que ele falou com Abraão, a gente não sabe como, foi um sonho, foi uma visão, foi um som que ele ouviu, falou através de alguém, como que Deus falou com Abraão? Não sei, a Bíblia não dá esse detalhe. Só que depois a Bíblia fala, e apareceu o Senhor a Abraão. Quando o Senhor aparece a Abraão, Abraão levanta o primeiro altar da sua vida, na cidade de Siquém. E a partir desse momento, cada evento importante, espiritual na vida de Abraão, ele constrói um novo altar, adora e invoca o nome do Senhor nesse altar. O Senhor até me lembrava disso hoje, aqui no momento do culto de oração. Porque tem um momento que ele retorna a Betel, e o texto fala que lá no altar que ele antes tinha feito ao Senhor, que ele volta a invocar o nome do Senhor ali. Aí eu me senti como Abraão nessa noite, voltando aqui no local do altar do Senhor. Então Abraão constrói esse altar em Siquém.
Dali, ele sai seguindo o caminho que Deus deu a ele, e ele vai então fazer a sua primeira tenda, o seu primeiro ponto de parada, ali entre a cidade de Ai e de Betel, e ali próximo a Betel, ele constrói um segundo altar, invoca o nome do Senhor, porque é mais um marco na vida dele. E a história vai passando, você sabe que ele sai da terra dele junto com Ló, chega um momento que os pastores começam a ter conflitos, o gado deles cresce, eles têm que se separar, Ló segue um caminho, Abraão continua seguindo o caminho, né, para onde Deus está direcionando, e aí ali, próximo a Hebrom, ele constrói novamente um altar, é um novo tempo, um tempo agora sem Ló, sozinho, é mais um marco na vida dele. Então Abraão é um homem que faz questão de, em primeiro lugar, antes de entrar na terra, antes de fazer qualquer coisa, ele constrói um altar, e faz ali um momento de adoração a Deus. Esse é Abraão, esse é o pai da fé. Só que o tempo passa e a promessa de Deus não se cumpre. Deus falou que ele ia ser pai de um filho, e através desse filho, de uma multidão, ia encher toda a terra. E o tempo passa e Abraão não permanece, ele não sabia o segredo que você aprendeu nessa noite, que o segredo é permanecer, ele não permanece na presença do Senhor, na fé daquela promessa de Isaac. Ele acaba tendo uma fraqueza, e ele incolui com Sara, sua mulher, ele vai e engravida a empregada da casa. Ao engravidar a empregada da casa, ele tem um filho de nome Ismael, mas não era a promessa de Deus. Deus falou, vou te dar um filho com Sara. Mas Abraão, ao não permanecer na direção de Deus, na palavra que Deus entregou a ele agora vai se esquecer de quem Deus é na vida dele. Ele vai se esquecer de quem é Deus, Deus do impossível, Deus que poderia fazer qualquer coisa, qualquer milagre na vida dele. Então ele vai e agora toma decisão na carne. Eu vou dar o jeito, eu vou fazer do meu jeito. Deus não cumpriu a promessa dele, eu vou dar um jeito, eu vou fazer acontecer, eu vou me deitar com o empregado e vou ter um filho. E é isso que ele faz. E se esquece de quem Deus é na vida dele. Após esquecer de quem Deus é, Abraão vai esquecer de quem ele mesmo é. Porque o texto diz lá em Gênesis 21, versículo 8. Põe aí para mim, irmão, para me conferir. Gênesis 21, 8. Isaac cresce e agora ele vai ser desmamado. Era um novo marco na vida de Abraão. E cresceu o menino, foi desmamado, então Abraão fez um banquete. Ele não era um construtor de altar, mas ele agora já não se lembra mais quem ele é também. Então agora, um evento marcante na vida dele, ele primeiro esquece de quem Deus é, agora ele esquece de quem ele mesmo é. Ele agora vai dar uma festa, um banquete, e esse banquete trouxe uma confusão na família dele, a ponto de Ismael e Agar serem expulsas, né? O filho que ele teve com o empregado, os dois foram expulsos da família, e ela saiu com o menino pelo deserto, por causa desse banquete que ele fez. Quando você não permanece na direção que Deus te dá, se prepare, você vai enfrentar problemas na sua vida. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, eu imagino Deus olhando do céu para a terra, vendo, eu preciso lembrar Abraão, quem ele é e quem eu sou na vida dele. Aleluias. Aí chega no capítulo 22, Deus vai e fala com Abraão, Abraão, aquilo que eu te dei, eu quero de volta. Aquilo que eu te dei de maior valor da tua vida, Isaac, eu quero de volta, você vai devolver para mim. Você vai subir o monte Moriá e você vai sacrificar esse filho a mim. E quando ele chega lá em cima, irmãos, para sacrificar, ali naquele momento, Deus está lembrando para Abraão quem ele era. Eu sou o Deus da tua vida. Fui eu que te dei isso que você não tinha, o que era impossível você conseguir sozinho, eu te dei, agora eu quero de volta, eu sou o Senhor. Você conhece a história, Abraão sobe, chega lá no alto do monte, quando ele vai matar o menino, sacrificar o menino, o que ele tem que fazer para sacrificar? Pode sacrificar na terra, de qualquer maneira? Não, tem que construir um altar. Então Deus lembra Abraão agora quem ele é. E ele tem que construir um altar para sacrificar aquilo que Deus havia dado, seu próprio filho. Deus lembra Abraão, Abraão, você é construtor de altar, você é aquele homem que me coloca em primeiro lugar na tua vida. Agora eu te trouxe aqui, você passar por isso, para você entender quem é você, que você deve permanecer naquela direção que eu te dei. E quando Abraão se lembra de quem Deus é, de quem ele mesmo é, Deus agora vai dar o livramento. Deus não deixa ele matar Isaac, né? Tá lá, você conhece a história, você é batista, né? Se é batista, conhece a palavra, vou repetir aqui a frase. Então, o cordeiro estava lá preso. A partir desse dia, passou-se a usar a expressão que nós falamos, Jeová Jirê, o Deus da provisão. A partir desse dia, Deus mostrou quem ele é na vida de Abraão. Abraão, eu sou a sua provisão, eu sempre fui quem te deu tudo, inclusive Isaac você ia sacrificar agora. Eu sou quem te deu a palavra, eu sou quem te deu a saúde, eu sou quem te deu o livramento, a riqueza que você tem, sou eu sou o provedor da sua vida, eu sou o Deus da provisão, Jeová Jirê. O segredo, irmãos, é permanecer. Essa é a primeira palavra que você precisa guardar na tua vida, nessa noite, no seu coração.
permaneça na direção que Deus te deu. Deus tem falado com você? Deus tem te dado uma direção? Permaneça. Não importa o que está acontecendo, não importa a circunstância. Permaneça no que Deus te falou. E com certeza, no final, você vai colher a bênção do Senhor. Amém? No versículo 1, 15:1, diz assim, Jesus falando aos discípulos, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra. Então, há 3 personagens aqui nesse texto. A videira, o lavrador, que cuida da videira, e os ramos. Então, a videira seria ali o tronco principal. Jesus falou, sou eu. A parte forte, principal dessa árvore sou eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador, meu pai é quem cuida. E o lavrador, em relação à videira, só tem 2 funções aqui. Limpar ou cortar fora. Ou ele limpa o galho para que ele dê mais fruto, ou ele corta o galho fora e o galho é lançado do lado para secar e ser lançado no fogo, como você leu comigo. E quem é o galho? A vara ou o ramo, dependendo da tradução da sua Bíblia. Quem é esse galho? Somos nós. Nós somos os galhos. Então, quando o Senhor olha para a videira, olha para Cristo, olha para a sua igreja, e ele vê os galhos que somos nós, ele só tem 2 propósitos. Ver se você está dando fruto ou não. Se estiver dando fruto, vai limpar, vai podar, vai melhorar. Se não tiver, vai cortar. Não tem meio termo. Irmão, então qual é o parâmetro que Deus usa? O parâmetro é fruto. Não é o galho mais bonito? Não. Não é o galho mais forte que chama atenção na videira? Não. Não é aquele galho com aquelas folhas mais vivas, mais jovens, que tem uma promessa de ser um grande galho frutífero? Não. É o galho que está dando fruto, ainda que seja um galho pequeno, torto. Aí você olhando, você não dá nada, feio, está dando fruto, ele vai ser cuidado. Não está dando fruto, ele vai ser cortado. Na nossa vida, no nosso meio, se você é um galho frutífero no reino de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai podar, Deus vai tirar as folhas feias, Deus vai desentortar onde está torto, Deus vai te ajudar a dar mais frutos ainda. Agora, se você não tem dado frutos, se prepara, você vai ser cortado. Você acha que quem corta membro da igreja é pastor? Você está enganado, meu irmão. Quem corta membro da igreja é Deus. O pastor, ele só dá a sentença final, filho, não dá para você continuar mais desse jeito. Quem corta é o Senhor. Enquanto Deus me dava essa palavra, eu via, essa igreja. Engraçado que eu via esse momento, eu pregando aqui, eu via cadeiras vazias, como eu vejo aqui agora. Eu falei, Senhor, são galhos cortados? E o Senhor falou comigo, na maioria sim, filho. Eu cortei. Não se escandalize com o que eu estou te falando, não. Quantas pessoas passaram pelo nosso meio? Se todos estivessem aqui, essa igreja tinha que ter, 5, 10 cultos por dia para comportar todo mundo. Só que foram galhos que, em algum momento, pararam de dar frutos. Então, Deus cortou. Eu sei que há exceções, eu sei que há pessoas que saíram porque o marido, a esposa, se casaram e o cônjuge congrega em outro lugar, foi congregar com ele lá. Eu sei que tem gente que saiu por questões de estudo, para fazer faculdade, foi morar em outra cidade, como trabalho, igual no nosso caso, foi transferido, foram trabalhar em alguma coisa. Eu sei que tem exceções, mas a maioria foram galhos que pararam de dar frutos. Ainda que deram fruto em algum momento. Quando para de dar fruto, o lavrador vem e olha, galho lindo, bonito, já produziu muito fruto, mas não está dando fruto. Agora é galho inútil, eu vou cortar. E esse é o parâmetro. E olha o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então qual é a tesoura que Deus usa para limpar o galho? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a tesoura que é usada para tirar aquelas ervas daninhas que caem, as fezes de pássaros, as teias de aranha, aquilo que cai no galho, que atrapalha ele dar mais frutos, Deus vai lá e limpa. É a nossa vida. Aquilo que está errado, se você é um galho frutífero, ainda que tenha teia de aranha, ainda que tenha alguma coisa para consertar, Deus vai consertar. Deus vai vir, Deus vai limpar. É a função do lavrador em relação à videira. É nos ajudar a dar mais frutos ao Senhor. Mas se você é um galho inútil, você vai ser cortado, meu irmão. Quem sabe Deus não me trouxe aqui hoje para trazer essa palavra, porque tem pessoas aqui prestes a ser cortado, e Deus não quer arrancar, Deus quer cuidar. Deus não tem alegria em arrancar o galho, porque o texto diz que o galho será lançado no fogo para queimar. A alegria do Senhor é cuidar do galho, ver esse galho ficando mais forte, esse galho dando mais fruto. Então, nessa noite, eu te chamo a voltar a dar frutos na casa do Senhor, a voltar a ser um ramo produtivo na casa de Deus. O que Deus tem falado? Do que você tem fugido?
O que Deus tem te chamado para fazer dentro do reino de Deus, que você tem sido um covarde, você tem se escondido, eu não posso, eu tenho vergonha, depois preciso consertar isso, preciso largar aquilo, ei, quais são suas desculpas? O Senhor está te chamando para ser um galho frutífero nessa noite, e é Ele que vai limpar, não é você que vai limpar seu galho todo para estar preparado para dar fruto, não, é Ele que limpa o seu galho, é Ele que tira aquilo que te atrapalha, mas você precisa se entregar na presença dEle, você precisa decidir começar a produzir frutos. E a palavra é interessante que Jesus fala, se vocês não estiverem em mim, serão lançados fora, e se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos serás feitos. A gente só pode produzir frutos estando com Cristo, só estando com o Senhor. E como eu disse aqui, que a palavra de Deus é a tesoura que Deus usa, como Jesus disse, vocês são limpos pela palavra que eu tenho falado. Se é a palavra que limpa, então por que você não vem para a igreja? Venha para a igreja ser limpo por Deus, é aqui que Deus limpa. É aqui, é no estudo da palavra, é no culto de oração, é no culto de domingo, é no evento, é no evangelismo de rua, é onde a palavra do Senhor está sendo ministrada, é onde Deus está limpando a sua vida. E graças a Deus você está aqui nessa noite. O mundo está comemorando a carne, mas você está aqui comemorando o Espírito. Você está aqui, graças a Deus, você está ouvindo uma palavra que está limpando a sua vida. Essa palavra tem poder, essa palavra ela vem carregada com a unção do Espírito Santo. Quando essa palavra é lida, meu irmão, a presença de Deus é como um rio, né, que sai do trono de Deus, passa pela gente, limpando a nossa vida. Graças a Deus estamos aqui nessa noite recebendo essa palavra. Versículo 4, estai em mim, ou permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Irmãos, isso aqui é uma promessa, estai em mim, eu estarei em vós, é uma promessa do Senhor. O Senhor está falando, se você vier até mim, eu vou até você. Se você permanecer na minha palavra, eu permaneço na sua vida. Se você vier a mim buscando ajuda, eu vou te ajudar. Se você trouxer as suas causas para a minha vida, eu vou batalhar por você nas suas causas. É uma promessa, esteja em mim, que eu vou estar em você. Venha para perto de mim, que eu vou para perto de você. Mas quem dá o primeiro passo? A gente. Nós damos o primeiro passo nessa relação com Deus. Nós é que damos o passo em direção ao Senhor. Você já viu Jesus chegar? Até teve alguns raros momentos, porque havia um propósito, mas 99% das vezes, quem é que vinha buscar cura? Jesus ia até a pessoa vinha até ele. A pessoa vinha até ele. O primeiro passo é sempre nosso. Foi Eliseu que foi atrás de Naamã curar ele da lepra, ou foi Naamã que foi atrás de Eliseu ser curado da lepra? O primeiro passo pertence a você. Se você não tomar o primeiro passo na sua vida, esperar Deus vir até você, você vai ficar esperando. Quem sabe como aquele senhor que eu te contei no início, 79 anos. Você vai esperar 79 anos para ter uma experiência com Deus? Você vai esperar quanto tempo mais para ouvir Deus falar com você? Você vai esperar quanto tempo mais para se posicionar naquilo que Deus tem te chamado para fazer? Aleluias. Deixa eu acelerar para a gente ceiar. Olha só o versículo 11, irmãos. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria, permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. Por que Jesus está falando isso? Ele está lá dando as instruções aos discípulos, olha, esse ensinamento que eu estou dando para vocês hoje é para que vocês tenham alegria, é para você ser feliz. Essa palavra não é peso para a tua vida, essa palavra é libertação para a sua vida. Essa palavra é alegria, para você sair daqui feliz, meu Deus, que palavra tremenda, eu vou aplicar essa palavra na minha vida, eu vou colher essa promessa. É para isso que Jesus falou essa palavra, e para isso que essa palavra está sendo entregue a você nessa noite, para que você tenha uma vida feliz, para que você tenha, e aí deixa eu já vir aqui cá no final do versículo 16, que é a última palavra dessa instrução, 16, versículo 33, tenho-vos dito isso o quê? Tudo que ele falou em 3 capítulos, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. É para isso. A função final é eu e você sermos abençoados. A palavra de Deus, ela vem para limpar a nossa vida. Ela vem para dar segurança à nossa família. Ela vem para trazer esperança, fé. E sabe que paz é essa? Em mim tenhais paz. Sabe que paz é essa? A paz que o mundo não conhece. No mundo, paz é ausência de problema. Está tudo certo, está dando errado? Estou em paz. Essa é a paz do mundo. E a paz com Deus? É a paz que independe dos problemas. Pode estar dando tudo errado, pode a casa estar caindo, pode a enfermidade dentro de casa, pode você estar desempregado, pode estar o que estiver acontecendo. Você tem paz, porque Jesus está na sua vida.
você consegue dormir, você consegue sonhar, você consegue imaginar um dia melhor, um futuro melhor. Por quê? Porque você tem a paz que o mundo não conhece. E Jesus está falando, olha, as instruções é para você ter paz, é para você ter alegria. Esse é o motivo da palavra do Senhor na nossa vida, dar paz, dar alegria, proteção, salvação. Aí fora, muita gente tem medo. Sabia que as pessoas têm medo? Pessoas que não são cristãs, muitos têm medo de visitar uma igreja evangélica. Eles têm medo. Quem bota esse medo neles? Somos nós? O inimigo, é Satanás. É ele que coloca medo na cabeça das pessoas. Por quê? Porque sabe que se elas entrarem aqui, vão ser orientadas por essa palavra. E vão receber essa paz, vão receber essa promessa, vão receber a libertação, vão receber a vida. E o inimigo não quer isso. Por isso tanta gente está lá nesse momento, festejando a carne no carnaval aí em várias cidades nesse país. Que é isso que o inimigo quer, porque sabe que se elas entrarem no lugar onde a palavra do Senhor está sendo anunciada, vai haver paz, vai haver alegria, vai haver libertação. Você pode dar graças a Deus por essa palavra, irmãos? Graças a Deus, nós temos a palavra que traz paz ao nosso coração. Graças a Deus, nós temos a palavra que traz cura, que traz libertação, que traz fé. Versículo 11 fala assim, 15 e 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. É isso que o Senhor quer te chamar. Ele quer que você seja um ouvinte, ouviu? Aí Ele quer que você seja um seguidor, um discípulo. É um discípulo? Ele agora quer que você seja um amigo. Ele quer que você tenha prazer em falar com Ele, Ele quer ter prazer em se aproximar de você e encontrar um coração solícito. É isso que o Senhor fala. Olha, Ele chegou para os seus apóstolos e falou, eu não chamo vocês mais de servo, vocês são meus servos, são meus discípulos, mas agora o nível subiu, agora somos amigos. Nós somos amigos, Jesus quer ser amigo de cada um de nós. Graças a Deus, Deus me deu já tanta palavra pesada que eu já preguei nesse púlpito, mas hoje Deus me deu uma palavra leve, uma palavra, para edificar a sua vida, para você sair daqui, fervoroso, querendo viver isso na sua vida. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria na minha vida. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu orei, Senhor, me dá uma palavra de alegria e de vitória, Deus me dava uma palavra de cajado. Falei, misericórdia, a gente tem que entregar o que Deus dá. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dar essa palavra. Deus quer se aproximar de você. Deus quer ser seu amigo. Jesus quer ser seu amigo. E eu não estou falando para quem está entrando aqui pela primeira vez hoje, não. Eu estou falando aqui para todo mundo, até para quem está aqui como eu, 20 e tantos anos. Jesus quer ser nosso amigo, porque tempo de igreja não muda nada na vida de ninguém. A igreja que eu te contei aqui, a última, ela tem mais de 100 anos. É uma igreja com 104, 105 anos de existência. E olha a situação que está. Então, você está aqui 1 ano, 5, 10 anos, não muda nada. O que muda é quem é você diante do Senhor. Você é amigo de Deus? Jesus pode te chamar de amigo? Tem um homem na Bíblia, também todo mundo conhece, chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, segundo a palavra, e ele ouviu falar de Jesus. Falou, um homem aqui, é um profeta, o Filho de Deus, um homem fazendo milagres, pregando, libertando, expulsando o demônio, curando enfermos. Aquele homem falou, eu tenho que ver quem é. Só que Jesus era um líder, que andava com uma multidão em volta. Onde Jesus andava, a multidão ia na frente, do lado, atrás. Como que um homem de baixa estatura vai ver alguém no meio de uma multidão? Não tem jeito. Mas ele queria se aproximar de Jesus, queria pelo menos ver Jesus. Ele tem uma ideia, eu vou subir numa árvore, vou ver aqui a direção da multidão, vou subir numa árvore, quando Jesus passar, eu do alto, eu vejo quem é. Ouviu falar de Jesus, agora eu quero ver. Quem conhece a história sabe o que acontece. Quando Jesus está passando debaixo daquela árvore, ele para, olha para cima e chama ele pelo nome, Zaqueu. Desce. Você subiu aí para me ver? Você deu o primeiro passo? Agora desce. Você não vai só me ver não, vamos lá na tua casa. Vamos lá, eu vou ceiar com você. Eu vou conversar com você, eu vou salvar a tua vida, a tua casa, a tua família. Irmãos, quando você dá o primeiro passo para Jesus, Jesus dá um passo muito maior por você. Zaqueu só queria ver, o plano dele era só ver quem é, e o plano de Jesus? Era tornar ele discípulo, amigo, próximo, era mudar a história da vida e da família dele. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Com cada um de nós, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar os nossos caminhos. A gente, irmãos, não sabe, o futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui um mês na minha vida, um ano, uma semana, nem um dia, não sei nem amanhã como vai ser meu dia. Mas o Senhor tem um plano para a minha vida. Ele tem um plano para mim no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos.
Eu não sei quais são os planos do Senhor, mas se eu permanecer naquilo que Ele tem me falado, na presença dEle, eu sei que os planos serão os melhores e eu vou viver cada um deles. Aleluia. E essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Você vai ceiar, ceia com alegria, ceia com muita alegria. A ceia do Senhor é o momento que a gente lembra do sacrifício de Cristo por nós, do dia que Ele pagou o preço que era meu e seu, o preço do nosso pecado, do nosso erro, da nossa condenação, foi paga por Ele. Por isso que eu gosto daquela música, né, de Barrabás, que é sempre cantada na Paixão de Cristo, né, que fala lá que o soldado chega lá, fala, tirou as correntes e falou para mim, você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. Aí agora até me falou a sequência da Rita, mas que fala, né, alguém vai morrer em seu lugar, outra pessoa vai morrer em seu lugar. Você não tem mais nenhum motivo para chorar, outra pessoa vai morrer em seu lugar. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus tirou o motivo de você chorar. Você não precisa chorar, você não precisa sofrer, você não precisa viver uma vida infeliz, uma vida cheia de problema, uma vida cheia de trauma, uma vida de ira, de raiva, de mágoa. Por quê? Porque Ele já pagou isso por nós. Ele já morreu no nosso lugar. E o que Ele quer é que você tenha paz, alegria e felicidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que você se sinta bem nessa casa. Pastor, em todas as igrejas que nós passamos, né, a que nós mais gostamos, né, a que nós mais gostamos, foi mais parece conosco, mas foi a única das 6 que nós sequer fomos citados como visitantes. E nós sentimos muita falta disso. Em toda a igreja que a gente ia, nós éramos anunciados, pessoas vinham, nos davam uma recepção, nos abraçavam, e eu não sabia o quanto isso era importante. Né? Até mesmo a gente tendo isso na nossa igreja é uma igreja que abraça os visitantes, a gente honra, a gente dá um presente, a gente sempre anuncia quem está nos visitando, né? E mesmo vivendo nesse meio, eu não sabia quão forte era isso, até a gente chegar no lugar, que foi o lugar que a gente mais gostou, e é como se a gente não estivesse lá, é como se a gente fosse indiferente naquele lugar. E isso fez muita falta. A gente está, né, 20 anos caminhando com o Senhor, então não vai fazer diferença para a gente congregar lá. A gente viu que é uma igreja de Deus que está presente, atende os critérios, né, da nossa fé, mas pensa uma pessoa que está indo pela primeira vez, pela segunda, uma pessoa que está começando a caminhar no Evangelho, faz diferença, irmãos. Então, quero deixar essa palavra para vocês também. Honrem as pessoas que vêm nesse lugar, honrem os visitantes, né? Sempre procurem abraçar, né? Perguntar de onde que está vindo, desejar que voltem de novo, porque isso faz muita diferença. Hoje a gente está nessa posição de visitantes, temos visitado muitos lugares, e o único lugar onde não tivemos essa recepção, nós sentimos uma diferença imensa. Fala, meu Deus, logo na que a gente mais gostou, foi aqui, não ligou para a gente, foi indiferente nossa passagem lá. É claro que teve um irmão ou outro, né, que sempre vem e cumprimenta a gente, mas a gente não foi anunciado, e já fomos 2 vezes. Fomos num culto jovem e num culto de domingo, e em nenhum dos 2 momentos fomos anunciados, apesar de já termos até conversado com o pastor. Então, assim, honrem os visitantes. E vocês que nos visitam, né, não sei se tem alguém visitando essa noite, sinta-se amado por essa casa. Essa igreja ama você, vai ser daqui a pouquinho, depois da minha palavra. Então, sinta-se à vontade, volte outras vezes, convida amigos, convida parentes, venha para esse lugar, anuncie o que você viu aqui hoje. Fala, eu fui num lugar onde eu ouvi falar do amor de Deus, onde eu ouvi falar de alegria, onde eu ouvi falar que Jesus quer me dar paz, que Jesus quer ser meu amigo. Anuncia esse evangelho, seja um propagador da palavra do Senhor, traga mais pessoas aqui. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei, irmãos, que um dia o Senhor vai nos trazer de volta esse ministério. Não sei se aqui, na sede, ou em alguma das muitas filiais que essa igreja ainda vai ter, mas eu tenho certeza que nós estaremos novamente ligados, né? Apesar do pastor falou que não vai nos desligar, mas eu tenho certeza que a gente vai estar congregando novamente, seja aqui em Paraíba ou em algum outro lugar onde essa igreja tiver uma filial. Porque Deus, né, tem um propósito, tem ido e tem confirmado tudo aquilo que Deus já vem falando aqui com a gente. Deus abençoe a tua vida, sinta-se em paz, participe da ceia do Senhor, que a tua vida, a tua semana seja abençoada, e eu agradeço mais uma vez pela sua oportunidade, que Deus continue abençoando esse ministério. Né? Aqui eu nunca me sinto visitante, que eu me sinto em casa. Eu estava ali, né, desde o momento da adoração, falei, meu Deus, é diferente. Eu posso congregar em qualquer outro lugar, nenhum lugar vai ser IBR na minha vida, pode ter certeza. E onde a gente for, a gente vai estar levando um pedacinho de vocês para lá, contando a nossa história e dando um testemunho do que Deus faz nesse lugar. Amém?